Bom dia, minhas irmãs da classe das Mulheres Adoradoras, também outras irmãs e irmãos, pessoas que estejam assistindo a essa aula de hoje. É com muita alegria que estamos aqui para compartilhar da Palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração de uma forma muito especial, na qual eu sou bastante grata a Deus por esse privilégio. E estamos então estudando o Evangelho de Mateus. Neste mês, agora de maio, vamos concluir os estudos neste livro da Palavra de Deus, primeiro livro do Novo Testamento, escrito por Mateus, um dos seguidores de Jesus Cristo, um dos seus discípulos, que foi ali uma testemunha de tudo que o Senhor realizou enquanto esteve aqui nessa terra. E ficaram então para nós alguns desses registros tão maravilhosos e que temos hoje o privilégio de estudar. Hoje o nosso tema é o perdão, e olha só como o Senhor trabalha em todas as coisas, né? Hoje, dia 9 de maio, nós temos também na nossa igreja um dia de ceia, e é um momento muito especial em que nós lembramos do sacrifício do Senhor Jesus, daquilo que Ele fez e de como Deus teve a sua ira por nós, pecadores, aplacada, e foi através da morte de Jesus Cristo. Ele desviou toda a ira que era sobre nós, sobre si mesmo. E com isso nós recebemos o perdão de Deus. E o tema do nosso estudo de hoje é o perdão. Já estava programado há alguns meses e não acredito em coincidências, mas acredito no Senhor movendo as coisas e nos proporcionando então neste dia esse tema, para que possamos então refletir, né, estudar e também revermos algumas coisas na nossa própria vida. Então eu sou muito grata a Deus por isso, porque vejo também nesse momento de nosso estudo a mão do Senhor conduzindo todas as coisas. Então nós vamos orar e tem aí a sua Bíblia. Nosso texto base de hoje está em Mateus capítulo 18, dos versículos 21 ao 35. Oremos. Deus e Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque hoje nós lembramos do sacrifício de Cristo Jesus através da ceia que o Senhor instituiu como um memorial, para que isso fizesse parte da nossa rotina, da nossa vida aqui nessa terra, para que de forma nenhuma nos esquecêssemos do sacrifício de Jesus Cristo. E foi através do sacrifício dele que nós recebemos o perdão, nós recebemos, ó Deus, o cancelamento da dívida que era sobre nós por causa dos nossos pecados. Pai, obrigada. Obrigada, Jesus Cristo, Filho de Deus, que se entregou em obediência ao Pai, por amor. E, ó Deus, e a sua vida, Cristo, nos trouxe vida. Onde nós estaríamos? O que seria de nós se não fosse o Senhor Jesus? Muito obrigada, muito obrigada. É certo que nós nunca conseguiremos retribuir de forma total e nem de uma forma mínima tudo que o Senhor fez por nós. Mas, ó Pai, nós temos a nossa vida e nós queremos entregá-la a Ti como oferta suave ao Senhor, como demonstração da nossa gratidão e do reconhecimento pelo que o Senhor fez por nós. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor. A Deus toda honra e glória, que nos amou primeiro e que preparou a salvação e a redenção para nós. Deus, obrigada. Perdoa-nos, Deus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, antes de nós começarmos propriamente dito no texto,
da palavra de Deus que está lá em Mateus 18, vamos retomar um pouquinho o conceito de parábola, porque aqui Jesus vai nos apresentar uma parábola. É a parábola do servo impiedoso, Mateus 18, a partir do versículo 21. Então, na semana passada, nós vimos que a parábola é um tipo de texto que é uma comparação, que apresenta, né, uma comparação desenvolvida numa história curta, numa narrativa, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, na qual se ilustra uma verdade, no caso das parábolas bíblicas, espirituais. Então, as parábolas são histórias que apresentam verdades espirituais. Então, nós precisamos entendê-la do ponto de vista espiritual. O que Deus está querendo nos dizer, o que Ele está querendo nos trazer e nos ensinar no sentido espiritual, para que nós então tenhamos esse entendimento. E assim como outras parábolas que Jesus já vinha citando e falando ali com os seus discípulos, essa parábola vai trazer para nós uma ideia do reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É um lugar, o reino dos céus é a referência a um lugar onde Jesus reinará eternamente. A palavra de Deus diz que este mundo jaz no maligno. Então, o reino dos céus não é neste mundo, fisicamente dizendo, mas o reino dos céus é lá nos céus, é nesse lugar onde Jesus reinará absoluto como rei. Talvez para nós seja um pouco difícil entender, pelo menos para nós brasileiros, porque nós vivemos num sistema democrático. Os nossos governantes são eleitos por nós, né? Há todo um preparo, uma candidatura, nós vamos às eleições, então escolhemos os nossos governantes. Vivemos num sistema democrático. E para nós é um pouco difícil, então, entender esse sistema monárquico, em que há um rei que reina soberano sobre todos os seus servos e súditos. Recentemente acompanhamos pela TV a morte do esposo da rainha da Inglaterra e o quanto isso causou uma comoção nacional. Então lá eles estão acostumados e mais habituados com esse sistema monárquico, porque já há muito tempo que é assim. Então, essa questão da monarquia, de um rei, de um soberano que governa sobre os outros. E na época de Jesus, na época em que o livro de Mateus foi escrito, existia esse sistema, o sistema monárquico. Então, era comum para eles essa linguagem de reino, de reinado, em que há um soberano e que há os outros que se submetem a esse reinado. Então, aqui nós temos essa narração e essa citação dessa parábola, então, de um servo impiedoso. E nós vamos, então, tentar entender alguns, baseado no texto e nesse contexto da época, o que Jesus quis trazer para nós como princípio espiritual. Vamos, então, para a leitura, acompanhe aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. A minha linguagem é leitura perfeita, é a NVI, talvez a sua linguagem seja um pouco diferente e até alguns termos que nós vamos estudar não estão nessa linguagem, mas em outra, para que a gente se aproxime ainda mais do texto e do que foi tratado aqui por Jesus. Então vamos lá. Então Pedro, um dos discípulos, aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, ou na sua versão tem aí 10.000 talentos.
Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Muito bem, então nós temos aqui essa parábola bastante conhecida do servo impiedoso. Mas vamos então analisar alguns desses personagens simbolizados aqui nessa parábola. Bom, primeiro, antes de entrarmos propriamente dito na parábola, ela foi resultado de uma pergunta de Pedro. Pedro, o discípulo, foi até Jesus e perguntou, como era costume de Pedro, era um dos discípulos assim mais que tinham iniciativa, E ele então perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes, eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Nós vemos na palavra de Deus o número 7, tem esse sentido de totalidade. E penso eu que Pedro, sabendo disso, então coloca como esse número 7, já que é um número perfeito. Então o Senhor Jesus deve perdoar até 7 vezes, como que ali demonstrando o seu conhecimento e a sua iniciativa e capacidade de se colocar como uma pessoa perdoadora. E aí Jesus dá uma resposta que com certeza deve ter deixado Pedro muito desconcertado, Jesus disse não até 7, mas até 70 vezes 7. Nós sabemos que o resultado dessa conta é 490, mas claramente Jesus não estava ali preocupado com números, mas estava preocupado com a essência do perdão e que ele deve ser concedido quantas vezes forem necessárias. Nós temos no outro evangelho essa mesma parábola e Jesus falando que todas as vezes que seu irmão vier até você, em outro momento na Bíblia, Jesus diz: quantas vezes ele vier até você e te pedir perdão, que seja 7 vezes no dia você deverá perdoá-lo. Então aqui a referência é: perdoe quantas vezes forem necessárias. Muito bem, e aí para explicar, para exemplificar esse princípio espiritual do perdão, Jesus traz a parábola do servo impiedoso. E ele começa dizendo no versículo 23 sobre o reino dos céus. O reino dos céus, vejam bem, é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Então, no reino há um rei. E nós sabemos que aqui a figura do rei aqui representada pelo rei é o próprio Deus. Então Deus, ele como rei,
ele pode pedir acerto de contas com os seus servos. Afinal, ele é o rei e ele pode, então, pedir para que os seus servos venham e acertem contas. Então, e os servos? Quem são os servos? Os servos são aqueles que servem a Deus, que servem ao rei e reconhecem a sua condição. Aqui nós vemos que esse servo chegou e em nenhum momento ele questiona a respeito da sua dívida, porque ele sabia que essa dívida existia. Então ele reconhece essa condição e isso é muito importante, é um ponto fundamental. E então ele se humilha diante de Deus, diante do rei, e ele recebe o perdão. Muito bem, então nós temos aqui um rei que em determinado momento pede acerto de contas aos seus servos. E os seus servos reconhecem, aqui na figura desse servo, ele reconhece essa dívida, ele não questiona. Ele sabe que existe uma dívida a ser paga. E ele, inclusive, se propõe a pagá-la. Vejam aqui no versículo 26. Ele diz: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ele se prostrou, ele implorou, mas antes disso ele reconheceu que aquela dívida existia. Então ele pede, ele implora, ele se humilha pedindo perdão. Muito bem, feito isso, como é interessante, porque ele diz: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas então o senhor daquele servo teve compaixão e cancelou a dívida. Ele não disse: tudo bem, então comece a pagar. Não, ele cancelou a dívida e o deixou ir. Ele apagou, ele esqueceu. Aquela dívida que existia não existe mais. Muito bem. Então aqui nós temos estes primeiros personagens aqui dessa parábola, trazendo para nós então verdades espirituais. Quais são elas? Deus. Deus é o rei que em determinado momento pede contas ao homem. A palavra do Senhor diz, e começa lá em Gênesis, dizendo que viria da mulher aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. E nós vemos então Jesus Cristo vindo ao mundo para cancelar essa dívida que era sobre nós, mas ela foi paga por Jesus. A dívida que era sobre nós foi paga por Jesus. E por que isso foi necessário? Porque nós somos pecadores. E esse é o ponto base do perdão, é o reconhecimento do pecado. Vejam que em nenhum momento ele justifica, ele tenta explicar ou ele tenta trazer desculpas para aquela dívida que existia. Ele simplesmente reconhece e pede então para que ele possa pagar por aquela dívida. Mas aí o rei, na verdade, verificando que aquele homem não teria condições de pagar, ele cancela a dívida, ele se compadece e ele cancela. E aqui é um ponto interessante, porque no versículo 24 diz que ele devia uma enorme quantidade de prata. Talvez na sua versão tenha 10.000 talentos. E qual é essa simbologia do talento, né? O talento era uma medida de prata que do primeiro século, né? Que valeria 3.924 dólares. E um talento de ouro, 228.900 dólares. Então, fazendo a conversão desse talento de prata, porque aqui na referência era talento de prata, 3.924 dólares equivaleria aproximadamente, né, até mais, porque né, o dólar hoje está um valor bem mais alto, a 12.324 reais. Isso um talento.
Mas a parábola diz que esse homem devia 10.000 talentos. Ou seja, multiplicando 12.343 reais por 10.000, isso equivaleria a 123.430.000 reais. Ou seja, no sentido espiritual e até ali do momento, era algo que era impagável. Era impagável. A dívida que aquele servo tinha com o rei era uma dívida impagável. E assim é a minha dívida e a sua dívida diante de Deus. Mas que dívida? Os nossos pecados. Nossos pecados são impagáveis, nós não conseguimos pagar. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira, não há como pagar. Porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E então nós vemos lá no Antigo Testamento as pessoas continuamente sacrificando animais que levavam os seus pecados. Então, todos os pecados que as pessoas tinham, reconheciam, elas colocavam sobre aquele animal que representava ali a própria pessoa, pagando por aquele pecado. Mas aí a palavra de Deus diz que haveria um sacrifício perfeito, que só poderia ser na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele veio a esse mundo, ele viveu aqui sem pecar, puro. E ele então fez sacrifício no meu lugar e no seu lugar. Por essa dívida impagável que nós tínhamos e que Jesus pagou no nosso lugar. Então essa é a verdade espiritual da parábola. Jesus aqui como o expiador. Essa dívida que foi cancelada aqui na parábola, na nossa vida, na vida espiritual, é Jesus Cristo pagando. É Jesus Cristo expiando. Ele foi o sacrifício expiatório. E o que significa expiatório? É aquele que leva a culpa. Por isso nós temos a expressão bode expiatório, né? É aquele que leva a culpa. E Jesus levou a minha culpa e a sua culpa sobre ele, sem merecer. E assim a nossa dívida foi paga. É isso que Jesus está aqui trazendo para os discípulos, para que eles entendam a questão do perdão. Para responder a pergunta de Pedro sobre quantas vezes eu devo perdoar. E aí, continuando, nós temos aqui também o conservo, né, que devia também a ele e que caiu de joelhos. Conservo significa que ele era servo junto. Não é que o conservo estava abaixo do servo, não, eles eram servos juntos, trabalhavam juntos. Estava ali em pé de igualdade. E ele se ajoelhou, porque ele devia 300 denários. E quanto valia 300 denários? 300 denários, aliás, 100 denários, era uma moeda de prata. E o valor, aproximadamente, era muito menor do que o valor dos 10.000 talentos que o servo devia. Muito bem, então aquele conservo devia ali 100 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então, 100 denários, 100 dias de trabalho. Era uma dívida pagável, não era uma dívida tão alta, mas aquele servo não se compadeceu daquela pessoa que lhe devia. Pelo contrário, ele começou a sufocá-lo ali
e mandou que ele fosse preso até que ele pagasse a sua dívida. E o que isso demonstra para nós? O que Deus espera de nós? Nós vemos aqui esse conservo se humilhando, e interessante ver que as mesmas palavras e expressões usadas por um foram usadas por outro. O conservo ele disse: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. E o servo disse lá no versículo 26, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ou seja, o pedido foi o mesmo, né? O reconhecimento ali, a humilhação foi a mesma, mas a reação não foi. A reação do rei foi: tudo bem, sua dívida está cancelada, eu vou ficar com prejuízo. Mas o servo, ele não teve essa mesma reação, pelo contrário. E então, nós vemos aqui, depois, mais para o final, que aí então as pessoas que estavam vendo, companheiros daquele homem, veem aquela cena, tudo aquilo que aconteceu, e vão então dizer pro rei. E aí então o rei chama ele e diz: olha, eu te perdoei toda a sua dívida, você não deveria fazer o mesmo? Justiça, né? Você não deveria fazer o mesmo? Mas como você não fez, então agora, no versículo 34, o irado seu servo entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Torturadores. Faz sentido espiritual isso para nós. São tormentos espirituais, emocionais e até físicos daqueles que não conseguem perdoar, que não conseguem cancelar a dívida do outro. Não é dizer que o outro não fez, vejam bem, não é isso. Não é colocar panos quentes, não é deixar para lá. É reconhecer que houve sim algo feito, que houve sim um erro, que houve uma traição, uma falsidade, uma mentira, enfim, houve, mas é a escolha por perdoar, por não se lembrar mais daquilo, por não trazer mais aquilo à tona. É uma escolha que vai além dos sentimentos. Porque vejamos aqui, 10.000 talentos. Não era pouca coisa. Não dá para dizer, tudo bem, não é nada, né? Vamos deixar para lá, não. Mas foi feita uma escolha. Aquele rei escolheu perdoar. Deus escolheu nos perdoar. Mesmo diante da nossa dívida impagável. Mas ele ofereceu o pagador pela dívida, Jesus Cristo, para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos restituídos à família de Deus. Vejam só, porque é tão importante nós aprendermos e entendermos isso. Porque entendendo isso, o significado do perdão que Deus nos deu, é que será possível nós oferecermos também o perdão. Por isso, não é algo que você vai se esforçar muito para você sentir no seu coração, não. É algo que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, vai trabalhando. É algo que nós recebemos da nossa nova vida, da vida nova que nós temos em Cristo. E aí sim nós podemos, então, oferecer o mesmo que nós recebemos, o perdão. E o que Deus, então, espera de nós? Deus espera o reconhecimento da nossa real condição. Esse é o primeiro passo. É reconhecermos como pecadores. Porque enquanto eu olho para mim e me vejo como uma pessoa boa, como uma pessoa que ajuda os outros, como uma pessoa correta, como uma pessoa justa,
eu não vou conseguir perdoar. Por quê? Eu sempre vou me ver como vítima na situação e vou olhar para o outro como errado e para mim como a certa, a correta. Eu não vou conseguir olhar para mim do ponto de vista de Deus quando Ele olha para mim, pecadora. Agora Ele vê o sangue de Jesus que perdoou, que me justificou. Então vamos ler Salmo 32:5. Salmo 32:5. Diz assim a palavra de Deus, nesse Salmo de Davi: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então é a primeira coisa, a primeira decisão, a primeira escolha a ser feita é esse reconhecimento da nossa condição enquanto pecadores diante de Deus. Porque senão eu sempre vou olhar para o outro como errado e para mim como a pessoa correta, que nunca errou, que não precisava de perdão porque não tem pecados. Então isso é a base, é o reconhecimento. Quando nós vemos aquele servo chegando diante do rei, ele reconhece a sua dívida, ele não questiona, ele não justifica, ele não dá desculpas, ele reconhece e ponto. Nós somos pecadores. E depois ele se prostra, ou seja, há um arrependimento e a humildade. Salmo 51:7. Salmo 51:7. Diz assim, 17. Diz assim a palavra de Deus: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, um coração que reconhece a falha, e então ele se quebra, ele se quebranta diante de Deus e pede perdão, se humilha. E a palavra de Deus diz que esse é o sacrifício que agrada a Deus. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Muito bem. E também é necessário o compadecimento pelo próximo. É olhar o outro em pé de igualdade e não um olhar de superioridade. Aquele conservo era igual a ele. Ele deveria ter tido compaixão dele, porque assim como ele adquiriu uma dívida, eu também. Assim como ele errou, eu também erro. Então aí há um compadecimento, essa compaixão. É saber que aquilo que ele fez, eu poderia ter feito também. Assim como ele erra, eu erro também, talvez em outros pontos, de outra maneira. Mas eu também erro, também sou falho. Também preciso de compaixão. Então é ter essa compaixão, esse compadecimento pelo outro. E há um texto na palavra de Deus que eu gosto muito e que Deus usou em determinado momento na minha vida para me mostrar isso. Porque quando nós somos magoados, traídos, em qualquer circunstância que seja, é natural
criar aquela mágoa, né, no nosso coração pelo outro. E isso aconteceu comigo, acontece, mas aconteceu num momento em que eu pedi a Deus e falei: Deus, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem, e eu olho para isso que eu estou vivendo e eu não vejo bem nenhum. Então me mostra, Deus, o que há. O que é o bem que o Senhor quer trazer para mim nessa situação. E o Senhor usou esse texto para falar comigo, que é o texto de 2 Coríntios 2, do 5 ao 11. Nós vamos ler esse texto. E é incrível como Deus faz as coisas. E Deus começou a me mostrar os meus pecados. Deus começou a me mostrar o quanto eu erro e o quanto eu careço da misericórdia dele. E que por isso eu também devo ser misericordiosa. E assim como eu, pecadora, careço do perdão dele, eu também devo ser perdoadora. E foi terrivelmente maravilhoso experimentar disso, reconhecer isso. E esse texto foi um dos textos que Deus usou naquele momento para falar comigo. 2 Coríntios 2, do 5 a 11. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos as suas intenções. Olha só o apóstolo Paulo trazendo esse ensinamento ali para os irmãos de Corinto e para nós hoje. Não podemos ignorar as intenções de Satanás. Nesses momentos, nestas situações em que nós somos feridos ou em que nós ferimos alguém. E essa questão da mágoa, a palavra de Deus diz: cuide, para que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. Cuide. Então perdoa logo, libera o perdão logo, peça perdão logo, para que isso não cause, como nós vimos lá na parábola, são os torturadores. Aquilo que fica te consumindo e consumindo o outro também. E o quanto isso é devastador e é impedidor da obra de Deus na nossa vida, na vida do outro, na igreja de Cristo, porque nós fazemos parte de um reino, de um corpo. Então hoje, nesse dia tão especial que estamos fazendo essa revisão de vida, peça ao Senhor para que Ele esteja te mostrando se há alguma situação assim na sua vida, se há algo que você precisa perdoar, se há alguém para quem você precisa pedir perdão. E então, ser liberto disso e não viver mais com essa tortura espiritual, emocional e que por vezes física, chega a afetar fisicamente a falta do perdão. E por fim, o que Deus espera de nós nessa parábola? O que Ele ensina, o que Ele espera de nós? Que nós ofereçamos aquilo que nós recebemos, o perdão. E lá em Mateus 6, lembram da oração? Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Um princípio claro e simples e direto.
Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É simples assim, desafiador para nós. Mas que em Cristo e pela ação do Espírito Santo é possível. É possível perdoar. É possível pedir perdão para aqueles que estão em Cristo Jesus e que receberam essa nova vida, essa nova natureza em Cristo. E isso é essencial na vida do cristão. Não há como dizer que é cristão sem ter um coração perdoador. É a essência do cristianismo. É a essência da vida de Jesus. Quando lá na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes. Ele fez essa escolha. Estevão, quando estava para ser apedrejado, disse: Deus perdoa. É a essência do cristão, o perdão. E gostaria de terminar o estudo de hoje com a leitura do Salmo 32. Nós lemos um versículo e agora vamos ler o texto todo para concluir o nosso estudo de hoje. E que seja o Senhor a completar e a confirmar essa palavra para mim e para você. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha os pecados escondidos, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de alegres canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Tenha um bom dia, que seja um dia de pedir perdão, de liberar o perdão e de se viver livre de qualquer culpa, de qualquer peso, de qualquer mágoa. Em nome de Jesus. Amém.